Então, nessa noite, nós vamos ouvir a pastora Alessandra falando sobre esse tema. Pode vir, querida. Nós temos a maior alegria de receber você para ministrar nessa noite. Deus abençoe e use a sua vida, como sempre tem usado. Essa linda mulher. Eu vou orar pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua oportunidade. Senhor, muito obrigado pela vida da pastora Alessandra. Nós queremos te agradecer porque ela é uma mulher do Senhor, uma mulher abençoada que tem ministrado aos corações. E nessa noite nós estamos prontas a ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa a tua filha poderosamente, com profundidade. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Estou feliz, muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Deus pelo convite, né? A família pastoral que tem nos convidado, né? Nos dado autorização. É uma honra, né, para mim receber esse convite e poder estar aqui com os irmãos, que as irmãs, né? Nesse culto abençoado, nesse tema fortíssimo, né? Quando eu recebi o tema, eu falei, meu Deus do céu. Gente, eu acho que é a primeira vez que eu vou pregar nesse tema. Desse tempo todo que eu já ensino, que eu já prego, mas é a primeira vez que eu vou falar, né, diretamente sobre o tema. A gente usa referências, a gente fala, mas dentro desse tema é a primeira vez. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor nos dá a oportunidade, né, cada dia mais, de estarmos mergulhados realmente na sua palavra. Antes de começar, eu pedi autorização ao pastor da igreja, pastora, tá? Para falar um pouquinho de mim, né, do meu trabalho, porque depois que eu começo a falar de Jesus, eu não penso em mais nada. Eu só fico focada lá e até esqueço de falar. Eu também sou escritora, há algum tempo, né, eu descobri esse dom, esse talento. Eu sou professora do ensino fundamental há quase 25 anos, né? Sou pedagoga, sou letróloga, sou teóloga, fiz várias faculdades com a graça de Deus. Eu amo ensinar, eu amo aprender. Deus me deu a oportunidade de ser escritora também. Então, eu vou apresentar os meus livros. Eu trouxe alguns, bem pouquinho, se alguém gostar, se interessar. Tá? Esse aqui é O Príncipe da Água. É um livro infantil, eu não tenho mais ele, nem trouxe nem para vender, porque eu não tenho mais. Foi o primeiro livro, o meu milagre, né, que Deus fez na minha vida. É muito difícil você furar essa bolha, né? Quando você é desconhecido para escrever alguma coisa. E Deus me prometeu, num período da pandemia, né, quando eu pensei que ia morrer, né, muita gente pensou que ia morrer, né? A gente tem alguns probleminhas de saúde, não tinha vacina. Eu falei, meu Deus, se eu morrer, ninguém vai conhecer a minha história, minhas histórias guardadas. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu já te dei a história, agora você tem que ir lá na editora e mostrar, né? Porque eu não posso ir lá por você. E aí eu fiz isso. E uma editora me respondeu sim, e eu escrevi esse livro aqui, que é o livro infantil, Príncipe da Água. Não tem mais comigo para vender, mas se você quiser comprar pela Amazon, está lá disponível. Por qualquer plataforma de compra você consegue comprar. Tá? Outra bênção foi o Mulher de Visão. Esse livro aqui é para mulheres cristãs, baseada no Provérbios 31. Talvez você pense assim, eu já ouvi tanta mensagem em Provérbios 31, mas essa mensagem aqui você não ouviu ainda. Ela é inédita. Esse livro também eu não tenho muito mais para vender, eu devo ter uns 2 só ali. Se você quiser comprar diretamente da minha mão, sem pagar frete, sem pagar nada, ainda tem uns 2 ali, tá? Mas você pode comprar pela Amazon e toda a plataforma, inclusive tem e-book também para quem lê pelo Kindle, também na Amazon vende o e-book dele. Esse daqui foi o terceiro que Deus me deu. Quem calou o galo cantou. Esse aqui é As Aventuras da Investigadora Annelisa, que é minha neta, eu fiz uma homenagem para ela. Escrevi um livro com a personagem principal, Annelisa. É uma esse livro aqui é muito engraçado, muito divertido. Também eu trouxe um pouquinho ali, se alguém se interessar. E ano passado eu lancei esse livro aqui na Livraria Leitura ali do Parque Shopping, dia 22 de novembro. Não esqueço, né, porque fica marcado. Listas Magníficas. Ele não é bíblico, mas fala de listas, né? Tenho mania de listas, não sei se você também tem, né? Tudo que eu vou fazer, eu faço uma lista. E aí eu resolvi fazer um livro sobre listas, né? E o livro é muito interessante. Qualquer pessoa que lê vai gostar. Da criança ao idoso vai amar esse livro, tá bom? E eu tenho alguns ali também disponíveis, se você quiser depois adquirir. Amém? Agora vamos à mensagem. Ezequiel, vamos lá abrir nossa Bíblia.
nesse texto maravilhoso, forte, muito difícil, né? O livro de Ezequiel é um desafio. Quem já leu aqui, só para me saber, o livro de Ezequiel todo? Levanta a mão. Não é um livro desafiador? Quem sentiu isso? Eu senti, né? O livro de Ezequiel é um livro desafiador, mas a gente vai começar lendo o texto, tá bom? Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler até o versículo 6. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Irmãos, profundidade, porque o raso não me cabe mais. Ezequiel foi um profeta que sempre me chamou a atenção. E eu considero, como eu disse aqui no início, o livro de Ezequiel um grande desafio. Um computador, você pode programar para responder aos seus comandos. Se você condiciona um animal de estimação com recompensas, com castigos, você pode ensinar esse animal a te obedecer. Mas como todos os pais sabem, quem é pai e mãe aqui sabe, com os filhos isso é um pouquinho diferente. Porque cada um tem a sua vontade e para obedecer, esse filho precisa se submeter voluntariamente, seguindo as instruções daqueles que têm autoridade sobre eles. Ezequiel, ele foi um homem que escolheu obedecer a Deus. Então, a primeira grande lição desse livro é essa. Ezequiel foi um homem que escolheu obedecer a Deus. Ele era um sacerdote, lá no capítulo 1, versículo 3, fala, né, dessa realidade. Ele estava sendo preparado, né, para ser um sacerdote. Ele era um sacerdote, mas ele serve como um pastor pregando nas ruas da Babilônia. E isso não pouco tempo, durante 22 anos ele faz isso, falando a todas as pessoas sobre o julgamento e a salvação de Deus, conclamando aquelas pessoas ao arrependimento, à obediência. Então, Ezequiel, ele foi um homem que viveu aquilo que ele pregou, o que às vezes hoje está um pouquinho difícil, né? Muita gente prega, mas não vive aquilo que prega. Ezequiel foi um homem que viveu aquilo que ele pregou. E durante o seu ministério, Deus lhe pediu algumas coisas para ilustrar aquilo que Deus estava fazendo ou ia fazer no meio do povo. Deus pede coisas difíceis para que o profeta fizesse. Isso só para você entender o texto que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Por exemplo, para anunciar o cerco e a destruição de Jerusalém, o profeta deveria deitar-se do lado esquerdo por 390 dias. Imagine, gente, se Deus chega para você e diz assim, durante 390 dias você só vai deitar desse lado. Você não vai deitar de outro lado a não ser esse lado. Você só vai comer alimentos cozidos sobre o esterco de animais. Está escrito lá em Ezequiel 4, versículo 15. Imagine, se Deus falasse assim para você, né? Você hoje vai passar a cortar aquilo que você tem de mais honroso, que é o seu cabelo e a sua barba, se você fosse um homem. Ezequiel teve que fazer isso. Ele, como um judeu,
cortar o cabelo, raspar a cabeça e raspar a sua barba era muito humilhante para um judeu. E Deus exige que Ezequiel faça isso. Ezequiel, você vai perder a sua esposa e você não vai poder derramar nenhuma lágrima pela morte dela. Você não pode demonstrar luto, sofrimento ou tristeza, porque o deleite dos seus olhos foi tirado. Imagine, Ezequiel, ele obedeceu e ele proclamou fielmente a palavra de Deus. Talvez o Senhor não te peça ou me peça algo tão dramático desse jeito, mas se coloque no lugar do profeta Ezequiel. Se ele te pedisse algo dramático, você faria para obedecer a Deus? E o livro de Ezequiel é uma narrativa totalmente profética, né? A chamada dele para ser profeta, para ser um atalaia, do capítulo 1 até o capítulo 3, a demonstração da verdade de Deus que Ezequiel tinha que dar ao povo com a sua própria vida, do capítulo 4 até o capítulo 24, conta tudo isso. O castigo que Deus ia trazer, ele tinha que demonstrar isso para o povo. Depois, Ezequiel se dirige às nações vizinhas de Judá e Israel, anunciando que Deus também julgaria essas nações, porque é como se você, quando tem dois filhos e você corrige um filho, vamos dizer que o seu filho mais velho fez alguma coisa errada e você corrige ele. E no momento que você está corrigindo ele, o mais novo fica rindo. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, mas já aconteceu comigo, quando era criança, né? Nós éramos 3 meninas, então minha mãe às vezes corrigia uma e as 2 ficavam rindo porque a outra estava sendo corrigida. Aí minha mãe falava assim, depois vai ser a tua vez, porque você está rindo da sua irmã. Ezequiel foi a mesma coisa. Quando Deus começa a corrigir a nação, as nações vizinhas, muitas se alegraram. Olha, Deus abandonou essa nação, né? E começaram a se regozijar pelo sofrimento da nação. E aí Ezequiel fala, olha, não se preocupe, vocês também vão ser corrigidos. Vai chegar a vez de vocês. E Ezequiel passa por tudo isso. E o livro é concluído com uma mensagem de esperança, que é a mensagem que a gente leu aqui, em Ezequiel 47. Ezequiel proclama a fidelidade de Deus, prediz bênçãos futuras que estão reservadas para o seu povo. E se você ainda não leu o livro de Ezequiel, eu te desafio a ler esse livro. E você, quando lê o livro, você fecha os olhos e imagine esse profeta no meio dessa nação, pregando fielmente as palavras de Deus. Observe, gente, que Deus não deixa o seu povo sem profetas. Isso foi falado aqui desde o início do culto. O Senhor está falando com a gente desde o início do culto. Por quê? Porque Jeremias, ele profetizou para o povo que ficou em Judá. Os babilônicos entraram lá, levaram parte do povo para a Babilônia. Ficou um povo em Judá. E Jeremias estava ali, vendo tudo o que estava acontecendo. Era o profeta em Judá. Mas lá na Babilônia, Deus leva Ezequiel para pregar para o seu povo no meio do exílio. Isso quer dizer que Deus nunca nos deixa sem a sua palavra. Deus nunca nos deixa sem direcionamento. Não importa o momento crítico que você esteja vivendo, Deus nunca nos deixa sem palavra. E Ezequiel estava sendo treinado para o sacerdócio. E Deus para o treinamento dele e chama Ezequiel para fazer pronunciamentos muito difíceis. E nesse momento, Ezequiel tem um encontro com Deus. E depois que Ezequiel tem esse encontro com Deus, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Porque Jeremias, ele prega num castigo eminente. Olha, vai acontecer isso. Ezequiel prega no meio da tempestade. Ezequiel prega no olho do furacão. E no meio de tudo isso, ele ainda perde a sua esposa.
E Deus fala, Ezequiel, você é uma atalaia. E o trabalho de um atalaia é um trabalho muito importante, porque o atalaia, ele profetiza para a cidade inteira, ele não pode deixar ou omitir nada que Deus está dizendo para ele, e Deus usa a boca do profeta Ezequiel para dizer, mesmo no meio do exílio, mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio da dor, eu espero obediência do meu povo e eu espero adoração do meu povo. Isso é muito forte. E a última visão que Ezequiel tem é justamente o tema que vocês escolheram. A torrente das águas purificadoras. É a última visão que Deus dá a Ezequiel. E Ezequiel aqui apresenta uma visão profética do rio da vida. Esse rio que flui do templo de Deus. Esse rio que simboliza o Espírito Santo de Deus, que traz restauração, que traz cura. E quando você olha o texto que a gente leu, a gente vê que qual é a fonte desse rio? Onde esse rio nasce? Isso é muito importante. Onde esse rio que a gente quer mergulhar, e a gente deve mergulhar nele, onde ele nasce? Ele nasce debaixo do altar, no templo santo. Isso quer dizer que esse rio vem diretamente da presença de Deus. E esse rio se aprofunda. A gente leu aqui. O rio, ele se aprofunda. Conforme você entra no rio, ele vai se aprofundando. A gente viu a água pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos e depois a nado, indicando o quê? Os níveis de intimidade. E aqui a gente pode refletir. Nem todas as pessoas têm o mesmo grau de intimidade com Deus. E isso é um fato. Existem pessoas que são muito mais íntimas de Deus. E existem pessoas que são muito menos íntimas de Deus. E isso é um fato. Isso está registrado aqui. Esse texto, ele revela níveis espirituais na vida do próprio profeta. Porque quem foi convidado a entrar nesse rio foi o profeta. E a gente vê aqui os níveis, né? Tornozelos, 1000 côvados. Aí, mediu mais 1000. Se ele mediu mais 1000, ele já estava em 2000 côvados nos joelhos. Depois, mais 1000, os lombos. E depois, mais 1000, só a nado. Se a gente olhar esse número, né? Se a gente usar a medida do Antigo Testamento, que é a medida hebraica, um côvado equivale a 52 centímetros, dá 520 metros. Então, acompanha comigo. A gente vê aqui no versículo 3, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Aqui existe uma grande realidade que você não pode esquecer. Só entre em águas que foram medidas por Deus. Tem gente que quer entrar em água que Deus não mediu. Preste atenção no que está escrito no texto. Só entre em águas que foram medidas por Deus. Aqui Deus mediu, aqui Deus aprovou, aqui Deus convidou o profeta, e como a nossa pastora falou aqui no início, ele aceitou o convite e foi. Ele não foi sozinho. Ele foi convidado a entrar nas águas. E quando fala de água pelos tornozelos, fala do início da nossa caminhada. Aqui, você ainda tem um controle. Quando você entra na água de um mar, vamos dizer, você coloca os pés na água. Ali você ainda tem controle, você está pisando em alguma coisa. Você ainda tem um controle nesse início. Aqui fala do nosso início espiritual. Na caminhada de qualquer crente, eu começo a dar meus primeiros passos, eu começo a minha nova vida com Deus, eu sinto refrigério, não é? Aquele fresquinho no meu pé, que delícia, né? Só que nós não podemos parar com as águas nos tornozelos. Pastora, mas muitos crentes param com as águas nos tornozelos. Sim ou sim? Sim. A pessoa,
ela quer ter o controle. Ela quer ficar onde ela pode controlar. Mas a palavra de Deus diz aqui que o convite se estende. O homem mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam nos joelhos. Aqui o grau aumenta. Aqui você percebe que precisa da ajuda de Deus. Aqui fala de intercessão. Aqui fala de uma maior entrega. Aqui fala do momento que você fala: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não vou dar conta. Senhor, eu estou com medo. Todo cristão, ele passa por essas águas no joelho. Mas depois, ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam nos lombos. Água nos lombos fala de um nível acima. Água nos lombos fala de força e fala de serviço. Lombos, quando se fala lombos na Bíblia, fala de serviço, fala de trabalho, fala daquilo que a gente faz no reino. E quantas vezes a gente diz: Senhor, eu estou trabalhando para ti, eu estou trabalhando no reino, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua intervenção. Aqui você ainda acha que tem algum controle sobre as coisas, mas você percebe que você já não está tendo muito mais controle, porque a água já está num nível que está mais da metade do seu corpo submersa. E aí, o homem aqui, né, profético, o homem aqui, mede mais 1000. E nessa medida de mais 1000, ele não consegue mais andar sozinho. Aqui é o controle total do Espírito Santo de Deus. E é aqui que Deus quer que eu e você estejamos. Dentro do controle total do Espírito Santo de Deus. Essa é a experiência. O versículo 6, aquele ser espiritual fala assim: você viu o Filho do Homem? Acompanhe aí na sua Bíblia. Você viu o Filho do Homem? Então ele me levou e me tornou a trazer para a margem do ribeiro. Você percebe que ele entra no rio, ele passa por toda aquela experiência, aquele ser espiritual pega ele pela mão e traz ele de volta para a margem. Isso quer dizer que Deus estabeleceu uma experiência para o profeta Ezequiel. Então, dentro dessa experiência, Ezequiel percebeu que ele não tinha mais controle da sua própria vida. E é nesse nível que Deus quer que a gente chegue. Nós não podemos parar. Nós não podemos estacionar. Nós não podemos ficar limitados na oração e no conhecimento da palavra. O desejo de Deus é pegar na nossa mão, assim como a nossa pastora falou aqui no início. Ela tinha medo de entrar na água, mas alguém disse: não, eu vou te ajudar. Você acha que Deus vai te convidar para as águas profundas e não vai pegar na sua mão para te ajudar? Não, não é esse Deus que abandona que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus que nos pega pela mão todos os dias. Mesmo nos dias que você acha que não vai dar conta. E Ele nos conduz nesse rio, num rio que flui diretamente do templo de Deus, que nasce debaixo do altar de Deus, porque Deus quer que a gente mergulhe. E esse rio, ele é suave. Esse rio, ele é seguro. Esse rio, ele é profundo. Essa é uma profecia para a nação de Israel, profética, futura. Mas também serve para nós hoje. Agora é a hora da aplicação. Rio é lugar de mergulho. Não é lugar para surfar. Surf é uma coisa, mergulho é outra. Surfar não é o que Deus quer para a gente. Ele quer mergulho. Porque o surf, ele só é feito na superfície. O mergulho é feito na profundidade. O surf, todo mundo te vê. No mergulho, é só Deus e você.
E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. O rio de Deus não é um lugar de exibição, é um lugar de total dependência de Deus. Deus não está interessado na minha exibição. Deus não quer eu surfando nas águas, Deus quer eu mergulhando nas águas. E para mergulhar existe preparo. Ninguém mergulha sem preparo. Alguém mergulha sem preparo? Não. Mas o mesmo Deus que pegou na sua mão, que pegou na minha mão, Ele vai me capacitar a mergulhar nesse rio. As margens desse ribeiro, lá no versículo 7. Gente, é tão profunda essa visão, porque a visão fala de onde nasce, de como é o rio, de como é a experiência do profeta, mas também fala das coisas que acontecem ao redor. Versículo 7 diz assim, olha, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aqui, gente, esse rio está falando que esse rio, à medida que as águas saem da região central, descem a campina, entram no mar, ele vai sarar as águas. E diz que toda criatura vivente, lá no versículo 9, fala que toda criatura vivente, por onde quer que passe por esse rio, vai viver. E vai ter muito peixe nesse rio, as águas ficarão curadas. Gente, dentro desse rio, a cura, a libertação, a abundância, mas a gente só vai viver isso se nós nos entregarmos à experiência do mergulho profundo nas águas de Deus. Muitas pessoas hoje, elas estão doentes. Elas estão vivendo coisas que Deus não quer que ela viva. Sabe por quê? Porque ela ainda não teve a coragem de aceitar o convite do Espírito Santo de Deus para entrar nas águas do Espírito. E as experiências da nossa vida, elas não podem nos impedir de avançar com Deus. As experiências difíceis da nossa vida não podem nos impedir de avançar com Deus. Acontece que às vezes você é ferido ou ferida. Às vezes você foi magoado ou magoada. Às vezes você foi traído ou traída. E você diz, não, eu não posso mergulhar nesse rio. Eu vou ficar quietinha aqui, nesse lugar. Aqui eu venho, faço o que tenho que fazer, vou para minha casa. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus não quer o povo dele sendo vítima. Deus nos quer como protagonistas na história que ele escreveu para a nossa vida. E a história que Deus escreveu é uma história de vitória. Ainda que tenha desafios, o Senhor Deus é aquele que toma pela nossa mão e diz, meu filho, eu te ajudo. Eu estou com você. Eu não vou te largar, eu não vou te abandonar. Só que tem pessoas que, infelizmente, elas deixaram as tristezas e as dores dessa vida atrapalhar o mergulho que ela precisa dar à profundidade. E Deus hoje faz um alerta para a gente. Lá no versículo 11, eu quero que você leia esse versículo e preste muita atenção. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Esse texto não está à toa aqui, esse versículo não está à toa aqui. Os charcos e os seus lamaceiros não sararão, em outra versão, serão deixados para sal. O que é charco? Pântano. Pântano é um local onde o solo é impermeável. A água ela não desce, ela fica parada, ela fica estagnada. Charco é um terreno alagado, pouco profundo, onde a água também está estagnada. Isso quer dizer que pântanos e charcos não serão curados, simbolizando corações estagnados que receberam a graça, mas não produzem frutos ou não se entregam totalmente. E isso é muito forte.
O profeta Ezequiel, ele teve que lidar com essa realidade dele mesmo e do povo. E nós hoje, nesse ano que estamos, 2026, hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, se você permanecer com seu coração como um pântano, com água parada, estagnada, Deus não vai poder fazer por você aquilo que Ele quer fazer. E a culpa não será de Deus, a culpa será nossa. Nós não podemos deixar, gente, que as nossas dores atrapalhem o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós temos que sobrepujar a nossa dor, vencer a nossa dor. Nós precisamos sair desse papel de vítima e deixar o nosso coração aberto e ensinável para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Hoje nós vemos pessoas se perdendo, muitas vezes dentro da própria casa do Pai, porque não deixa a água do Espírito Santo de Deus entrar no coração dela. Mas aquela pessoa me traiu, mas aquela pessoa me magoou, mas aquela pessoa fez isso. Esquece o que passou e segue uma nova trajetória com Deus. O mundo pode ter falhado com você, a sua família pode ter falhado com você, qualquer um pode ter falhado com você, mas Deus não falha com você. Deus está do seu lado todos os dias. E hoje essa mensagem é uma mensagem forte. Porque mergulhar exige de nós um comprometimento e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que por mim mesmo eu não vou conseguir, mas eu tenho a tua ajuda. Eu vou me entregar às águas do Espírito e eu vou deixar a água do céu sarar a minha vida, sarar o meu coração. Irmãos, quantas pessoas magoadas, quantas pessoas deixando de viver o que Deus tem para a tua vida por causa de mágoa no coração. Mágoa já quer dizer má água. É uma água parada, é uma água estagnada. Quantas pessoas tomando veneno e achando que o outro que vai morrer é você que está morrendo. Sem perdão, sem perdoar, abandona isso. Quantas histórias na Bíblia nós temos? Quando a gente pensa em José, um menino, né, um rapaz que sofreu tanto nas mãos da própria família. Mas quando Jacó vai falar sobre ele, diz, Jacó é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos sobrepujam o muro. As pessoas quiseram lhe dar aflição, mas ele sobrepujou o muro. Irmãos, nós temos que viver o tempo de hoje sobrepujando a nossa dor. Porque o salmista, ele falou, com o meu Deus eu salto uma muralha, com o meu Deus eu venço um exército, com o meu Deus eu posso. E se o salmista falou que pode, eu também posso. Com o nosso Deus a gente é capaz. E hoje, por falta de intimidade, quantas famílias estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo? Homens precisam ter intimidade com Deus. Apesar de hoje ser um culto das pérolas, né? Os homens precisam ter intimidade com Deus. Quantos homens sabem trabalhar, sabem trazer dinheiro para casa? Quantos homens sabem cuidar da sua casa, do seu lar, mas não sabem orar pela sua família? Homens precisam mergulhar nesse rio e ter intimidade com Deus para serem sacerdotes na sua casa. Quantas vezes, irmãos, eu estou dormindo e a luta espiritual vem. Quem sabe, quem tem compromisso com Deus sabe as lutas espirituais que a gente passa. E quantas vezes eu falo, meu filho, ora por mim agora que eu estou precisando de oração. E se o meu marido não tivesse intimidade com Deus, o que seria da minha vida espiritual? Então, homens precisam ter intimidade com Deus. Mulheres precisam ter intimidade com Deus. Quantas mulheres hoje sabem tudo de moda, sabem tudo de culinária, sabem tudo de unha em gel, sabem tudo, mas não sabem reconhecer o inimigo tentando entrar dentro da sua própria casa. Porque não tem intimidade com Deus. E a Bíblia fala de uma mulher chamada Jael. O inimigo correu e tentou entrar dentro da tenda dela. Porque o marido era amigo. Deixa eu entrar aí. Ela, pode entrar. Estou com sede. Me dá água. E Jael fala, não,
Pode deixar, deu um leite morninho para ele. Um cara cansado da batalha, suado, correndo, tomando leite. O que aconteceu com ele? Dormiu. Jael foi lá, porque as mulheres eram responsáveis por montar as casas. Então, ela tinha habilidade com o cutelo, com aquele instrumento. E ela, quando ele deitou, pegou no sono, ela foi lá e cravou a estaca na testa do inimigo de Deus. Porque se o inimigo tentar entrar na minha casa, ele vai morrer. Porque eu sou uma mulher que tem intimidade com Deus. E o inimigo não pode entrar na minha casa e fazer o que ele quer. Então, é imprescindível nós entrarmos preparadas em qualquer guerra. E você pode dizer assim, mas eu não quero guerrear. Você precisa ter intimidade com Deus. Você tem que entender que a gente está numa guerra. Se você dá conta disso ou não, se você se deu conta disso ou não, você precisa entender que o cristão, ele precisa estar adaptado à sua realidade. Lá na igreja, lá na M54, nossos adolescentes estão estudando o livro Príncipe Caspian, do C.S. Lewis. E nesse livro, nessa história, bem rapidamente, Caspian, quando ele descobre que o seu tio vai matá-lo, ele sai fugido do castelo. E ele descobre que tem uma guerra acontecendo e ele não sabia disso. Ele poderia ficar escondido, permanecido escondido, mas no mundo espiritual não é assim que funciona. A guerra não começa quando a gente decide guerrear, ela já está em andamento. Existe uma resistência a tudo que Deus estabeleceu. E se eu e você não estivermos preparados, nós seremos um alvo. A nossa família será um alvo. Então, a Bíblia fala assim, Deus nos chamou para sermos inconformados. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma guerra acontecendo. Se você não tem intimidade com Deus, se você não mergulhou fundo nesse rio, você é um alvo fácil. Você precisa estar preenchido totalmente pelas águas do Espírito Santo de Deus. É assim que o texto bíblico nos ensina. E hoje, infelizmente, muita gente quer proximidade sem profundidade. Eu quero ser próximo de Deus, mas eu não quero profundidade com Deus. Eu quero ambiente, mas eu não quero compromisso. Eu quero a presença de Deus, mas eu não quero permanecer na presença de Deus. Só que isso é muito perigoso. É muito perigoso. E a Bíblia fala de um exemplo, que eu posso dar vários, mas um é muito sério. De um jovem assistindo um culto como esse, na janela. Ele estava dentro, mas também estava fora. Ele estava dentro, mas prestando atenção ao que estava acontecendo lá de fora. Uma hora, o sono pegou e ele caiu daquela janela e morreu. E se não fosse a intervenção de Deus, ele teria perdido a sua vida dentro de um ambiente espiritual. E hoje nós estamos também dentro de um ambiente espiritual. E com uma palavra que é muito forte. Eu preciso responder ao convite de Deus e mergulhar no rio da vida. Eu preciso responder ao convite de Deus e sair da beirada e me aprofundar na presença de Deus. Como foi dito aqui, às vezes a gente tem tempo para tanta coisa. A gente assiste a novela, não estou falando mal de quem vê a novela não, tá, gente? A gente assiste séries, a gente maratona filmes, a gente vê tanta coisa, a gente perde tanto tempo com tanta coisa. E às vezes a gente não fica 5 minutos com a Bíblia aberta, lendo um texto bíblico, deixando Deus falar no nosso coração. Às vezes a gente vai orar, e como foi dito aqui, a gente dorme. A gente dorme. Porque às vezes a gente entregou o nosso restinho para Deus. A hora que a gente está cansado para Deus.
A gente fez tudo e lembrou de Deus lá no último minuto. Mas Deus hoje te convida a mergulhar nesse rio da vida, a você dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E deixo fazer uma oração por você. Eu sei que já foi orado aqui hoje. As irmãs já oraram, as irmãs da intercessão já oraram, mas eu quero orar por você que já disse assim: eu fui magoada demais e agora eu não tenho mais forças. Eu fui traída e agora eu não tenho mais forças. Eu queria tanto fazer mais, mas eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais condições. Gente, tem pessoas que estão carregando mágoas, que estão trazendo doença, enfermidade para a sua vida. Isso é sério. Pessoas que não conseguiram perdoar. Pessoas que estão arrastando uma corrente lá do passado. Gente, se viver o presente é tão difícil, você imagine carregar o passado nas costas. Ninguém consegue, ninguém vai conseguir. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está falando através da sua palavra. Abandona essa dor, deixa ir, deixa partir, e Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Deus está convidando você para um novo tempo. Hoje é o dia de um novo tempo na sua vida. Hoje Deus quer dar um basta naquilo que está te magoando, te fazendo sofrer. Hoje você vai dizer: Senhor, eu abandono isso. Eu perdoo essa pessoa. Eu não quero carregar mais essa dor no meu coração. Irmãos, não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Está alguém aqui que já passou por algumas situações muito complicadas na infância? Coisas que me atrapalharam quando eu cheguei na adolescência e na minha juventude. Coisas que eu tive que fazer assim: Senhor, se o Senhor não tirar isso de mim, eu não vou conseguir fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu tive que perdoar pessoas muito próximas a mim, se eu quisesse ver o agir de Deus na minha vida. E se eu conseguir, você também pode conseguir. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração com a autorização do nosso pastor e da nossa pastora? Eu quero orar por você. De repente, não é você que está passando por esse problema ou por esse drama, mas tem alguém na sua família que você sabe que está carregando uma dor e uma mágoa no coração. E agora você vai ser intercessor ou intercessora dessa pessoa. Eu quero orar por você. Se essa pessoa não estiver aqui, você sabe que a pessoa está sofrendo com essa mágoa, com essa dor no coração, eu quero que você venha até aqui à frente, nós vamos fazer uma oração por você. Mais uma oração, porque a Bíblia fala que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem coisa que Deus quer fazer e Ele só está esperando o teu passo. Ele só está esperando o teu posicionamento. A bênção já está ali, bem pertinho de você. Deus quer te dar uma experiência, assim como deu para o profeta. E hoje, Ele quer fazer isso na sua vida. Deus não quer que você entre nessa casa, que é a casa dEle, e você saia do mesmo jeito. Deus não quer isso para você. Deus quer que você tenha uma vida diferente. Deus quer tirar isso que está te magoando dentro do seu coração. E tem coisa que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Quando você mergulhar nesse rio, aquilo que está te atrapalhando vai ter que sair, em nome de Jesus. Tem enfermidades que o médico vai te virar de frente para trás, de trás para frente, não vai achar, porque é uma enfermidade na alma. E eu conheço alguém que cura enfermidade na alma. É o Espírito Santo de Deus, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no coração. Se você sentir que quer vir aqui à frente, você está à vontade, você pode vir. Se você não quiser vir, coloca a mão no seu coração e nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e somos altamente dependentes de Ti. Pai amado, esta igreja
esta liderança, estas mulheres, elas foram orientadas pelo Teu Espírito Santo de Deus a trazer esse tema hoje, um tema tão forte. Senhor, o profeta Ezequiel, ele teve que abrir mão de tantas coisas na vida dele para ser obediente. E no final de tudo, ele passa por uma experiência tão maravilhosa, onde ele é convidado pelo Espírito Santo de Deus a entrar nas águas do Espírito, a entrar nas águas que saem do trono de Deus. E ele conseguiu experimentar o como é bom se entregar totalmente a Ti. Pai amado, eu quero entregar a Tua filha, os Teus filhos que estão aqui nesse momento. Pai amado, nós somos seres humanos. Pai amado, nós choramos, nós nos entristecemos, nós temos nossas dores, nós temos nossos traumas, Senhor amado, mas nós queremos entregar nesse momento tudo aquilo que nos consome, tudo aquilo que tira o nosso sono, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que provoca lágrimas, Senhor, na nossa alma. Pai amado, nós queremos nos entregar totalmente. Nós queremos ser como o profeta Ezequiel, que se deixou levar e conduzir pela Tua mão e experimentou, Senhor, a Tua boa vontade. Abençoa as Tuas filhas reunidas nesse lugar, as famílias das Tuas servas. Pai amado, que hoje elas possam sair daqui, Senhor, diferentes, que elas possam se entregar totalmente a Ti, sem reservas, que elas possam entregar o seu coração, a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos, para que o Senhor trate cada área particular das suas vidas. Pai, nos ajuda a caminharmos nesta terra. Senhor, não é fácil, mas nós sabemos que com a Tua ajuda nós vamos conseguir. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesse lugar, pelas Tuas filhas que foram usadas poderosamente na adoração, na intercessão. Pai amado, muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo nesse momento e por tudo que o Senhor há de fazer por nós durante essa semana, esse mês, esse ano, que a nossa vida seja uma entrega total. Nada fique arquivado em gavetas, prejudicando a nossa vida espiritual, mas que possamos entregar tudo que somos, tudo que temos nas Tuas mãos, Senhor, porque somos Teus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. É o que eu te peço nesta hora e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.